Terminou? Então, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por mais este momento que nos está concedendo e que Ele nos abençoa nos hinos que vamos cantar, que Ele receba de bom grado e nos dê sabedoria também para isso, para louvá-lo Ele. E a mensagem, não vou anunciar ainda porque ainda estou em dúvida do que eu vou pregar ainda. Estudo bastante, vou pregar isso, depois eu vou pregar aquilo. Vamos ver depois. Conforme eu decorrer cantando, aí eu vou pensando. E Deus abençoe cada um de nós, nossas famílias, as igrejas, né? Que reúne também, família de nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos e os daqui que também estão neste momento, que Deus sabe e cuide deles. Hoje eu convidei o irmão Luiz Fernando, foi hoje, pai da manhã. Ele foi sincero, falou que dia vem, mas vamos hoje no culto? Ele falou, hoje eu não garanto não, pastor, não, hoje eu não garanto. Entendeu? Melhor assim que já falou, né? Não fala, não, eu vou, e não vem. Então, oremos. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que nos está concedendo agora. Agradecemos pelo dia e agradecemos pela vida em Cristo Jesus e os que estão aqui presentes. Os que estão ausentes, né, de igual modo também, né, pedimos em favor deles. E pedimos em favor dos hinos que vamos cantar e o estudo da Tua Palavra. Em nome de Jesus que pedimos, agradecemos, com o perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos? Para começar, se é que o pastor não tem um estudo. Tem vários, porque aqui faz tempo que ele não canta, não é? Nada de desânimo.
A mesma posição. Ré. Bemol. Ó, importa
se a morte ferir o meu lar, quer dizer, é a outra família, né? E que diga adeus aos queridos meus. Mas sentirá Jesus pesar. Amém? 4 dias. Jesus procuremos,
Obrigado. Vamos levar nossos pedidos a Deus em oração? Cansei. Por nós, pelo Mateus, pelo Pedro, pela família. Pedido a Macácia, família, não, Mateus. Família. Nossa família. Nossas famílias. Os irmãos está faltando muito. Nossos irmãos. Faltosos. Eu quero fazer um ano, né? Nem quero, meus pedidos sempre são os mesmos, né? Pedido a irmã Marina. Mim, meus filhos, netos, até a igreja em geral. Da igreja. Nossa cidade, né? Nossa cidade. Cidade, o que quer dizer a cidade? Não é os prédios não, viu? É a população. Cidade quer dizer cidadãos, a cidade. Quando fala cidade de Ubirajara, a gente pensa nas ruas, nos prédios, nas casas, não. É nos moradores, as pessoas. Tirou as pessoas, que não tiver nenhum, não é cidade. Mas quando fala cidade, já é o povo. É o povo que deve estar falando. Não, eu só fiz por curiosidade de falar isso. A nossa família também, Família também, irmão João Aristide, principalmente a Lorena, Lorena, família de Deus. Antônio deles. Peço a favor da nossos irmãos consanguíneos, né? Família nossa. A Simone, o Felipe, domingo estiverem em casa. Felipe, já passaram muito poucos, né? Foi aniversário do pai do Ademir. Felipe veio a Sabrina, o nome dela, minha velha. Rafaela. Os quatro, Simone. Contente quando ela voltou, né, de gerente lá no mercado lá, os clientes falaram: Simone, você aqui, agora vai. Simone, você aqui de novo. Simone, bem-vindo a ela. E pedi em favor do Éder também, família dele, Benjamin e Manuela. E os irmãos consanguíneos também, o Ivan lá também, já é vô, tá tudo cheio, né, cara? Netinho dele, né? Acho que é neta, não sei, neto. Tá longe, é em Goiânia, né? E os demais. Irmão Antônio, ora. Irmão Antônio. Agradecemos, Senhor, a esse privilégio que está na casa, Amém? Vocês abrem a vossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, que eu não me lembro que tem pregado esse capítulo, não está marcado aqui em lugar nenhum, nem na Bíblia lá, que eu não usava aquela Bíblia lá, né? Ia pregar Sumo Pastor, mas aquilo é um assunto já difícil para os irmãos cumprir. É porque tem várias passagens, começava em Pedro, o apóstolo Pedro, para ir para outro lugar, então vai ser um assunto mais, sem ter muita mudança. Evangelho de João, capítulo 20.
Note bem, logo no versículo 1, que fala o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Então quer dizer que deveria ser assim, primeira-feira, né? Então quer dizer que não tem a segunda sem ter a primeira, né? Então aqui ele fala, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. No primeiro dia da semana, domingo de madrugada, sendo ainda escuro, talvez, provavelmente às 5 horas da manhã, chegando lá, viu a pedra tirada do sepulcro, ficaram preocupadas. Aí no versículo 2 fala, correu, pois, e foi a Simão Pedro, essa irmã aqui, essa mulher, né? E ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Você note bem que tristeza essas irmãs aqui, essas mulheres, quando eles acharam falta, viu a pedra não estava, foram visitar o túmulo, que é normal as pessoas aí, né? E chega lá, não estava, e foi procurar Simão Pedro, outro discípulo, não falou o nome, quem Jesus amava, vocês sabem quem que é, né? É o João, outro discípulo. E disse, levaram o Senhor do sepulcro, e elas falaram, não sabemos onde o puseram. Os discípulos a quem Jesus amava, tudo isso demonstra que as mulheres e os discípulos não acreditavam, talvez, que ele teria ressuscitado. Eles, junto com Jesus, não sabem até que é o ponto do grau do conhecimento dele, que eles tinham aprendido, mas só que eles ficaram surpresos, né? E talvez eles pensaram que José, né, José de Arimateia e Nicodemos poderia ter trasladado o corpo de Jesus a algum outro lugar. Eles pensaram que tinha levado, mas menos eles tinham pensado que Jesus estava vivo, estava ressuscitado. Se realmente eles acreditassem que Jesus ressuscitaria, nunca lhes teria abandonado o sepulcro, ficava lá. E no 3 fala, então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Então não fala o outro, é o culto, é o discípulo, o apóstolo João, o discípulo. E os dois corriam junto, fala aqui, ó. Vai prestar bem atenção, é bom, né, irmão, é gostoso. Mas os dois corriam junto. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, João. E chegou primeiro ao sepulcro. Então quer dizer que João estava junto, mas ele correu mais, ganhou na corrida. Chegou. E João, esse outro discípulo, não fala o nome, e abaixando-se viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Ele olhou, baixou, mas não entrou. Fala que não entrou. João chegou primeiro. Ele viu os tecidos, né, de linho ao lado, estava de lado. Se alguém tivesse roubado, eles podiam ter pensado assim, ou pensaram, não sei, roubado o seu corpo, não teria incomodado em tirar os lençóis de linho. Levava com todo, talvez. A ausência do corpo combinava com a ordem dos lençóis. Sugere uma ressurreição e não um roubo. Porque se fosse roubo, tinha roubado os lençóis. Por que o corpo também ia servir?
O 6, chegou, pois, Simão Pedro, aí o São Pedro chegou da corrida atrás, estava para trás. Parece que ele era mais explosivo, assim, mais disposto, não sei dizer assim, né? Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro, ele já entrou, e viu no chão os lençóis, então já foi diferente. Outro chegou, João na porta, meio tímido talvez, não quis entrar. E esse Pedro chegou, entrou. Então este versículo aqui ele destaca a importância da evidência e do testemunho ocular que viu. Pedro, o apóstolo, que negou Jesus 3 vezes, olha bem. Agora ele é um dos primeiros testemunhar os sinais da ressurreição. Antes ele negou, de medo. Como diz o pastor Reis, covardou. Não deve criticar ele se aconteceu, já era sábio, sabia que Jesus falou que ele ia fazer isso. Não é para menos, ficou com medo, né? Receio. E nós também, muito mais ainda. Então a descrição aqui detalhada dos lençóis no chão, vazio e não desfeito, como se o corpo tivesse sido roubado. Não foi. Sugere uma ressurreição gloriosa. Não é uma ressurreição qualquer, gloriosa. Não uma remoção também clandestina, meio escondido, roubado do corpo. A ordem e a separação do lenço da cabeça de Jesus. Então isso fortalece a narrativa da ressurreição, indicando uma ação sobrenatural, não um ato humano apenas, uma coisa sobrenatural. E que o lenço, no versículo 7, diz que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado de um lugar à parte. Tudo isso tem os detalhes. Então, por isso que vemos que os tecidos estavam dobrados, e foi com muito cuidado. Jesus, quando ele ressuscitou, ele deixou tudo organizado. Não deixou a coisa bagunçada, como, por exemplo, eu levanto da cama, deixo tudo bagunçado, e a mulher fica a bagunça, e a mulher vai lá, arruma, tudo certinho, mais caprichosa. Todas as mulheres dizem assim, né? É exatamente interessante, tanto que maltrataram a cabeça de Jesus, feriram Jesus, a face de Jesus, ficou sangrento, que logo feriram, ninguém reconhecia mais ele, mas não ficou nada desse vestígio lá. 8, então entrou também o outro discípulo, agora o João entra, que chegaria primeiro ao sepulcro e viu e creu também. Então refere-se a João, que agora entra na tumba com Pedro e viu e creu. A tumba não era assim que nem é hoje, era uma cavada da pedra assim, né, uma casa, vamos dizer assim, cavava, né, no cemitério assim, e pôs lá dentro e pôs uma, deve ser porta assim, não é tão grande, daqui que passa, né? Põe assim, depois corou a pedra, a porta é a pedra se corando, né? Então, e João refere a João que agora ele entra na tumba, ele viu, ele creu. O que Maria Madalena informou que Jesus não ressuscitou dentre os mortos, mas sim roubado, eles achavam que tinha sido roubado seu corpo. Então foi um equívoco delas. Elas imaginaram isso, roubaram. A primeira impressão que vem aí é isso. Você entra na casa, a casa está com a porta arrombada, você já vai pensar, foi roubado. Qualquer coisa aconteceu. Isso é normal acontecer isso, a gente pensar essas coisas. O 9. Porque ainda não sabiam as Escrituras
que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Eles não estavam bem por dentro disso. Isto, irmãos, esse versículo 9 aqui se refere Salmos. Olha, o salmista lá, no Salmo 16, versículo 10 e 11, diz assim, ó: pois não deixará a minha alma no inferno. Nessa versão diz o inferno, mas na outra versão diz no Seol. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Lá o salmista já falando do Filho de Deus, que ia ser crucificado, ele ia ser sepultado, e ninguém ia quebrar nenhum osso dele, e ele não ia ver a corrupção. Ele não foi, fala que a minha alma, não deixará a minha alma no Seol, no inferno. Que certas coisas, você não fala assim, ó, ixi, a minha vida virou um inferno, porque o inferno é um lugar de sofrimento. Então você fala, está no inferno, mas não sabe o inferno, o lago de fogo, como é que é. E Jesus não foi lá. E nem permitirás, que Deus não ia permitir, o teu santo, o teu lá está com letra maiúscula, outra Bíblia que eu tenho, o teu santo, Deus, o santo, Jesus, veja a corrupção. Não foi corrompido, não cheirou mal, ficar, não. Ele 3 dias, 3 noites ressuscitou. E no 11 assim, ó: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita para a delícia perpetuamente. Então está lá à direita do Pai, falando aqui em Salmo. Agora aqui o versículo 10 em João capítulo 20. Tornaram, pois, os discípulos para casa, o lugar onde cada um deles moravam, temporariamente, vamos dizer assim, devido à sua chegada a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Quando fala em Maria Madalena. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Você vê, irmãos, que as mulheres, as irmãs, são mais amorosas nas coisas de Deus, e a Deus parece, mostra mais que os homens, interessa mais. As irmãs sofrem mais do que os homens pela igreja, as mulheres. Isso aqui falando depois de que Pedro e João se foram e elas voltaram a ver. Eles foram. A segunda vez que ela tinha feito isto, em Mateus 28, 1, 7, Marcos também 16, 1, 7, Lucas 24, 1, 11. 12 agora. E viu 2 anjos vestidos de branco, olha essas mulheres, assentado onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira, o outro aos pés. Elas chegaram, Valtinha, viu 2 anjos, elas viram, forma de homem, né? De branco. Os anjos, diz lá, a história, a explicação, representam os querubins. Os anjos se assentaram, mas os querubins se mantinham de pé, porque já a redenção tinha se cumprido. Isso está em Êxodo 25, 19. Os irmãos, estes anjos eram os príncipes, porque a dignidade é a importância da ressurreição. A importância da ressurreição, tudo ficou belo, não tem como falar. Quando Jesus morreu, sofreu pelo pecado da humanidade, do mundo todo, pegando desde Adão, desde o primeiro homem até o último que vai nascer e que vai morrer, Jesus pagou o pecado, morreu, sepultado, e ele ressuscitou. Então a ressurreição é muito importante. Todos reconhecem isso, e que deu a oportunidade
do homem se salvar da condenação eterna. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Mas só que Deus não salva ninguém à força. É tudo que venha pelo amor. E o versículo 13 diz: e disseram-lhe eles: mulher, os anjos, né? Por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde puseram. Note bem, elas inocentes, conversando com os anjos. Relata, irmão, o acontecimento da ressurreição de Jesus Cristo, começando com a descoberta do túmulo vazio por Maria Madalena, e afirmando com a aparição de Jesus aos seus discípulos, inclusive a Tomé, que nós vamos ver depois ainda, está nesse capítulo. A sua busca desesperada, as buscas dela estava desesperada pelo corpo de Jesus, e a sua angústia em não encontrar o corpo de Jesus lá. Então reflete a devastação causada pela crucificação e a dificuldade inicial em compreender a realidade da ressurreição, que elas não compreendiam, e nem os homens. Aí reside no fato de que a ressurreição, vindo aqui Maria Madalena, ela vendo, né? Ainda não, ela não compreendia totalmente. É um fundamento da esperança cristã e a vida espiritual, a nossa salvação. Nós também, antes nós não compreendíamos da ressurreição de Cristo. Nós, mais religiosos que nós éramos, menos eu, não sei se os irmãos compreendiam, mas o tempo antes de eu passar por um novo nascimento, eu não entendia nada da ressurreição de Jesus. Que a ressurreição é o fundamento da nossa salvação, da nossa fé. 14. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Se note bem, irmão, Jesus já está com o corpo glorificado. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Parece que depois da ressurreição, Jesus não foi reconhecido tão facilmente. O seu aspecto estava trocado, ao menos um pouco, né? Marca o primeiro encontro registrado de Maria com Cristo ressurreto. Irmãos, esse encontro é fundamental, pois Maria se torna a primeira testemunha para proclamar a ressurreição aos discípulos. Ela foi a primeira. 15. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Jesus falou para ela no versículo 15: quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, até aí não sabia que era Jesus, disse-lhe: Senhor, chamou o homem, Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Falando para Jesus, o próprio Jesus, Senhor, e ele era o Senhor, mas ela não chamou o jardineiro, aquele que zelava do jardim lá, Senhor, não sabia o nome, falou Senhor. Aí Jesus fala para ela: quem buscas? Jesus pergunta a segunda vez. Ela pensou que este homem trabalhava para José de Arimateia, que tinha se dado o túmulo, né, para Jesus. Para fazer um sepultamento, ela pediu isso para ele, né, que ela queria fazer um sepultamento. Falou para o senhor: olha, quero fazer um sepultamento adequado para ele, não dessa maneira aí.
os judeus queriam levar o seu corpo e deixar no esgoto de lixo. Note bem, fala isso. Por isso ela se preocupou. Ela estava com zelo com o corpo de Jesus. Simplesmente quer dizer que ela lhe daria um sepultamento adequado, honroso, como todos querem fazer isso. Toda a família, a gente vê isso na televisão, quando passa nos jornais, família preocupada, que achar o filho ou qualquer um ente querido para dar um sepultamento honroso, né? Sendo que não resolve muito, mas toda a família pensa assim. Maria pede o corpo de Jesus querendo cuidar dele. Ela reconheceu sua voz, o texto original do grego disse: meu mestre, versículo 16. Disse-lhe Jesus, olha bem, Maria, ponto de exclamação, admirado, que admirou, né? Maria, ela voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Ela falou na língua, né? Rabone, que quer dizer mestre. Então aqui fala dos eventos mais cruciais da fé cristã, a ressurreição de Jesus Cristo, irmãos, que descreve a descoberta do túmulo vazio por Maria Madalena. Ficou na história. Essa mulher está lá, do lado de Jesus, do Salvador, e o corpo está na tumba onde for. Os irmãos, a incredulidade inicial dos discípulos e finalmente o encontro de Maria com Cristo ressurreto, onde Jesus pronuncia o nome Maria. Não é criticando, fala a incredulidade, não é que eles eram incrédulos, não criam em Jesus. Ele não acreditava naquilo que tinha acontecido. Eles não acreditavam. Então marca um ponto de virada dramático, transformando a tristeza e confusão de Maria em reconhecimento e alegria. Ficou alegre. 17. Disse-lhe Jesus, porque de certo ela foi abraçar ele, foi pegada, né? Porque pelo que vi aqui, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Olha, ele de jeito que ressuscitou, não tinha subido ainda. Ele estava andando ainda. Mas, falou para ela, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Você note bem que Jesus falou um pouco diferente aqui com ela. Diz, eu subo para meu Pai, ele falou. Meu Pai e vosso Pai. Ele não falou nosso Pai. Tem uma diferença aí, E meu Deus e vosso Deus, uma diferença. Ele é Pai de Cristo por natureza e dos cristãos pela graça divina, por aqueles que aceitaram Ele como Salvador e Senhor. Então nós somos filhos adotivos. Deus nos adotou e nos adota, muito quem crê nele. Aí passa a nós fazer parte da família cristã, mesmo aqui na terra, nós fazemos parte da família celestial. Jesus é o irmão mais velho, ele é Deus, ele é o primogênito, né? O unigênito Filho de Deus, primogênito que ressuscitou. Ele é o nosso irmão mais velho. Adão, pai de nossa natureza velha, todos nós sabemos. Não fala daqueles que eram seus meio-irmãos na carne. Aí ele não falou os meio-irmãos na carne. Mas sim, falou dos seus discípulos, seus escolhidos. Nós somos discípulos de Cristo, mas não como eles. Eles eram discípulos apóstolos. Discípulos quer dizer seguidores. Discípulo de um mestre, seguidor de um mestre.
Então nós somos discípulos de Cristo, seguidor de Cristo. Nós somos escolhidos, irmãos, antes de nós nascermos. Deus já escolheu cada um de nós desde o ventre da nossa mãe. Ele já sabia, Deus soube antes, até antes da fundação do mundo. Mas sim, de seus discípulos escolhidos, menos um dos discípulos, você já lembra o nome? Tem um, menos ele, que já estava morto, que é Judas Iscariote. Esta declaração para o cristão, para nós, irmãos, demonstra uma grande relação entre o cristão, quer dizer, a relação nós com Cristo, como cristão, como discípulo, demonstra uma grande relação também de nós cristãos com o Deus Pai Celestial por meio de Jesus Cristo, que nós oramos, nós clamamos a Ele. Irmãos, esta passagem revela tanto a novidade da ressurreição quanto a continuidade do relacionamento de Jesus com o Pai e com os seus seguidores. Então, é uma novidade de vida para nós. Nós estamos numa vida nova. A vida velha já ficou para trás. Então nós devemos sempre dar continuidade nessa nova novidade, nova vida. Damos continuidade. Vê se põe outro no caminho. Põe Cristo, que a pessoa aceita Jesus Cristo. E nós devemos dar a continuidade, seguindo até o dia da morte. Nós não devemos passar no nosso pensamento um dia abandonar o corpo de Cristo. Que a igreja, nós aqui nesse é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. Ele alegra quando nós vemos aqui. Louvá-los, aprender a falar dele. É o que nós estamos fazendo. Nós somos seguidores dele. Ao 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Então ela contou tudo para os discípulos. Apareceu primeiro a ela. Infelizmente seu relato foi recebido com dúvida. Eles duvidaram. Está lá em Marcos 16, 9 e 11 ao 10. Discípulos, os outros discípulos, 10, não? Os outros. 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas, quer dizer, fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinha ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Note bem, ele já tinha fechado as portas. Naquela tarde, primeiro dia da semana, com medo dos judeus que ia perseguir os discípulos. Paulo mesmo era um que estava perseguindo, Saulo. E Jesus entra com as portas fechadas, mas com o corpo glorificado. Interessante. Então quer dizer, pense bem nós no reino milenar com o corpo glorificado, então ninguém vai ter casa para morar, para quê? A gente passa uma parede por dentro da casa do outro, imagina só, teu irmão morando lá, outro irmão, porque você, quando vai ver, está aqui, outro aqui. Ah, os irmãos, não imagina, não faz ideia como é que vai ser lá. Então é que ele falou: paz seja convosco. O temor aqui corresponde às autoridades religiosas depois de eles crucificaram Jesus, assassinaram Jesus, mataram Jesus, porque ele entregou. Se entregou. Então podia acontecer o mesmo com seus seguidores, seus discípulos, mais próximos, que nem eles. Não nos dá informação como foi feito. Ele apareceu de repente e disse-lhe: paz seja convosco. Uma saudação muito comum, mas como ele é a fonte da paz disso. Especificamente nesse momento, a saudação foi muito apropriada, porque eles não estavam com paz, eles estavam com medo. E marca a primeira aparição de Jesus aos seus discípulos, reunidos após a sua ressurreição. 20.
E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e ao lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Os irmãos, suas feridas comprovam que ele não era um fantasma para eles. Então, não é um fantasma, ele provou, deu prova e mostrou. Quer dizer que a paz que eles não tinham, agora ele tem em Jesus, porque Jesus está vivo. Então nos revela que a alegria dos discípulos, que brota da visão do Senhor, a alegria brotou de lá, de Jesus ressuscitado. E a nossa alegria brota em Jesus ressuscitado. Bom, parar para não dá para continuar, é longe, tem 31 versículos, né? Então, tá bom até aqui. E no versículo 21, disse-lhe Jesus, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, paz, a revelação de Deus, paz convosco. Amém? Que Deus abençoe. Vamos louvar mais o Senhor, e que possamos estar aqui quarta-feira, se Deus permitir. Ele saiu o sino, mas não lembro número nenhum. Só que vocês pediram nesse canto. Porque até na voz do Salvador. Esse foi o primeiro. Bem-vindo, não se me lembra. Vamos cantar para 136, ficar olhando aqui, a hora passa. Dai-nos luz. Salvador.
Fez falta o irmão Paulo hoje, irmão Antônio. Entregou para uma casa. Achei falta também, né? Irmão Paulo termina com uma oração. Senhor, nosso Deus, mais uma vez, queremos agradecer por estar aqui. Já pedi, que a semana que se iniciando, o Senhor possa nos abençoar, cada um onde o Senhor nos enviar, que o Senhor possa abençoar aqueles que têm suas visitas médicas, seus trabalhos, suas atividades, seus problemas. Que o Senhor possa abençoar a nossa família toda. Amém. Não só essa semana, mas prepare o futuro de cada um, colocando as suas mãos no futuro de Deus. E assim como o pastor também, o Senhor possa estar abençoando em todos os sentidos, sempre dando aí a sabedoria, o entendimento da sua palavra, o desejo de estar estudando. Amém. E agradecemos por tudo que tem feito por nós, rogamos esses vinhos que estão afastados, que o Senhor nos fortaleça cada um de nós, possamos buscar cada vez mais a santificação, que te agrada. E agradecemos pela salvação de Jesus Cristo, que o Senhor nos trazer aqui nos próximos cursos, e abençoe esta igreja de uma forma especial, e também pedimos por todas as igrejas que têm entregado a tua palavra, a verdade, os pastores, que vocês estão à frente, que esteja livrando do mal. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.